Aí, gurizadinha, no primeiro ano, vamos seguir aqui no estudo dos tecidos celulares. Nós vimos na aula anterior sobre o tecido epitelial e sobre o tecido conjuntivo. E ficou faltando uma parte do tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo sanguíneo. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre o tecido conjuntivo sanguíneo, quais são as partes, né, a substância intracelular e as células que formam o tecido conjuntivo sanguíneo, né, as suas funções. Ok? Então, virando a página aí e bora lá, gurizada. Então, galera, tecido conjuntivo sanguíneo, botei uma fotinho aqui de microscopia. Ele é formado, então, como é um tecido conjuntivo, vai ter uma substância intracelular, que nesse caso é líquida. E essa substância intracelular se chama plasma. Como você vê aqui, ela tem a cor, né, amarelada. É a maior parte desse tecido, é a maior parte do sangue. Nosso sangue é líquido, por causa então dessa substância que separa, chamada plasma. Ela é formada em 90% de água e o restante é constituído por algumas substâncias, como proteínas, fatores de coagulação, sais, lipídios e os hormônios, vitaminas. Tá? Entre as proteínas eu destaquei duas aqui: a albumina, que é a substância que tem a ver com a osmose. Lembra de osmose? Passagem de líquido através da membrana. Vimos lá no começo. Ai, professor, faz tempo, professor. Eu nem me lembro mais, professor. Mas a gente estudou sobre osmose. E o fibrinogênio, que tem a ver com a coagulação, né? Cortou, sangrou, ele vai parar. Essa proteína está envolvida então com o processo de coagulação. Então, plasma é a substância intracelular líquida do sangue, que separa as células. Vamos ver aí sobre as células agora, cara. Primeiro, as células, que fotinho de microscopia também, eletrônica, e aqui de microscopia óptica, são os glóbulos vermelhos, as hemácias, cara. São as hemácias, os glóbulos vermelhos. São as células mais numerosas que existem no sangue, de 4,5 a 6 milhões, né? 4 milhões e meio a 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. Então é célula pra caramba. Tá? Nos mamíferos, né, no nosso caso, são células anucleadas, tem forma de disco, e é o seguinte, vamos lá. Pelo detalhe, essas células, quando se tornam adultas, né, quando elas terminaram seu desenvolvimento, elas não possuem núcleo. São células que não têm núcleo. E aí vem um detalhe importante, se fica ligado. A gente estudou agora, a última parte da célula foi sobre núcleo. E nós vimos lá sobre divisões celulares. Né, a mitose, uma célula forma outra. Uma célula forma outra. Como essas células não têm núcleo, elas não conseguem fazer cópias de si mesmas. Elas não conseguem fazer cópias de si mesmas. E são células que não vão durar para sempre. Elas duram aqui, ó, cerca de 120 dias e depois vão ser destruídas no nosso fígado e no nosso baço. Mas então, professor, se essas células não têm núcleo e não conseguem fazer as mitoses para se regenerar, formar novas células, como que elas não acabam? Porque elas são formadas em outro lugar. Estas células são formadas no chamado tecido hematopoético. Nome bonito, né, galera? Tecido hematopoético. No interior dos nossos ossos, existe então esse tecido, que é a chamada lá medula óssea, a medula vermelha. Medula óssea vermelha. Então é um tecido que fica no interior dos nossos ossos e que é responsável então pela formação dos glóbulos vermelhos. Então, os glóbulos vermelhos, ou hemácias, são formados no interior dos nossos ossos, no tecido hematopoético, da medula óssea vermelha. Estou mostrando uma foto aqui, ó, de um transplante de medula óssea. Vocês já ouviram falar do câncer do sangue, que é a leucemia. Quando a pessoa então tem excesso lá de glóbulos brancos e deficiência nos glóbulos vermelhos, os glóbulos vermelhos param de ser produzidos. E a solução final para essa doença é o transplante de medula óssea. Então é retirado aqui as células
sanguíneas, né, da medula, do interior do osso, geralmente, né? Geralmente não sempre do osso da bacia, do quadril, dos ossos do quadril, é retirado então e colocado em outro. E, claro que tem várias questões aí, né, da compatibilidade, né, do tipo sanguíneo, da questão genética. Tá bom? Então, o transplante de medula óssea vermelha é feito aí para o tratamento de leucemia, né? Células que não possuem núcleo não são capazes de fazer mitose, então os glóbulos vermelhos são produzidos no interior dos ossos. Outra questão é que os glóbulos vermelhos são formados, né, nos vertebrados aqui, os animais vertebrados como nós, por um pigmento vermelho rico em ferro, chamado de hemoglobina. Esta hemoglobina, por ser formada por ferro, e aí vem a questão do sangue ter esse gosto adstringente, né, básico, você já deve ter estudado isso em química, né, ácidos e bases, de sabor de ferro, sabor de ferrugem. E é graças a esse ferro que vai ter a função, que vai ser a função dos glóbulos vermelhos, que é transportar o oxigênio e o gás carbônico. A função dessas células, por elas serem achatadas, então elas não têm núcleo, então elas têm um espaço maior de absorção, elas transportam moléculas de gás, oxigênio e de gás carbônico, que vão se ligar nessas moléculas de ferro. Tá? Então os glóbulos são vermelhos, porque tem esse pigmento chamado hemoglobina. Essa cor é devida à presença de moléculas da substância ferro, e este ferro é que vai fazer a ligação química com o oxigênio. Então a função dos glóbulos vermelhos é transportar oxigênio e gás carbônico, associado às moléculas de ferro. Tá ligado? Legal. Agora a gente vai para o segundo tipo de célula, que são os leucócitos. Nessa imagem de microscopia, eles estão aqui arroxeados, né? Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Ai, professor, mas tá roxo, não tá branco, professor. Cara, você tem que entender que na microscopia óptica, quando você vai analisar células, você vai analisar um tipo de tecido, são usados corantes para que você consiga visualizar no microscópio. Tá? Então eles se colorem aí dessa forma arroxeada. Bom, visto isso, vamos a um detalhe muito importante aqui, já uma diferença. A primeira então é que o seu número está entre 5.000 e 10.000, mas eu já vou tratar disso, então é menos. Né? Você vê pela foto aqui a quantidade de glóbulos vermelhos que estão aqui, ó, sem núcleo, e aqui os glóbulos brancos que estão em menor quantidade. Mas você já percebe que eles têm essa mancha mais escura, isso aqui é o núcleo. Então glóbulos brancos são nucleados, eles têm núcleos, eles conseguem se copiar, fazer mitoses. Importante. Tá? Bom, os glóbulos brancos são as células de defesa do nosso organismo, são células de defesa do nosso organismo. Tá? Eles que vão nos defender aí contra os antígenos. Antígeno, pessoal, é todo e qualquer invasor ao nosso organismo, seja um vírus, uma bactéria, um protozoário, um verme, né? É um ser estranho ao nosso organismo, é um antígeno. Legal? Então a defesa contra esses antígenos é feita pelos glóbulos brancos. Então vem aqui, ó, o seu número varia, né, em condições normais de 5.000 a 10.000. Por quê? Isso vai aumentar, claro. Quando você tem alguma infecção, você vai aumentar a quantidade de defesa do seu organismo. Eu mesmo tô meio fanho aqui porque eu estou gripado, resfriado. Não é Covid, tá? Não me deu febre, não me deu tosse, nem nada. Só esse nariz aí. Ah, tá bravo. Então é o seguinte, os glóbulos brancos fazem a defesa. E aqui tem um detalhe importante, cara. Especificidade, cara. Ser específicos. Existem diferentes tipos de glóbulos brancos, diferentes tipos de células de defesa para diferentes invasores. Ou seja, os glóbulos brancos que vão combater vírus não são os mesmos que vão combater bactérias, não são os mesmos que vão combater protozoários,
não vão ser os mesmos que vão eliminar células mortas, por exemplo. Tá? Então a especificidade. Então quando o médico pede lá um exame de sangue, né, e ele olha lá a questão dos leucócitos, ele vai ver qual dos tipos lá, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, qual tipo de glóbulo branco que está em quantidade anormal, que existe maior quantidade. Então ele vê, esse tipo de glóbulo branco está com maior quantidade aqui no teu sangue, então tu está com uma infecção viral, então tu está com uma infecção bacteriana. Então isso é especificidade. Existem diferentes tipos de glóbulos brancos para diferentes causadores de doenças. Certo? Legal? Cara, vamos tratar de uma outra característica dos glóbulos brancos, que é um processo chamado diapedese. Muito importante isso aqui, cara. Os glóbulos brancos, né, voltando, você tem que entender que nem todos os problemas, as infecções vão estar no seu sangue. Você pode ter infecções, agentes invasores, antígenos fora do seu sangue, né, em outros órgãos, fora do seu sangue. E aí esses glóbulos brancos, eles precisam ir aonde está o problema. Então a diapedese é a capacidade que o glóbulo branco tem de sair do interior dos vasos sanguíneos e ir combater a infecção no local. Então diapedese é quando o glóbulo branco sai, né? Então aqui vai ter micro-organismos aqui fora, né? Fora do vaso sanguíneo. Esses glóbulos brancos, então, eles vão sair de dentro dos vasos sanguíneos para combater, tá? Para combater a infecção. O tecido ele vai liberar, isso é importante também, o tecido ele vai liberar substâncias químicas. Uma delas é a histamina, que vai aí dilatar o vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo vai afinar, né? Vai ficar mais fina a parede dele. Ele vai se abrir, vai ficar mais fino, para que esses glóbulos brancos consigam sair. Então, tem uma lesão do tecido, um micro-organismo lá no tecido, está invadindo lá. O organismo libera então a histamina, que vai fazer com que o vaso sanguíneo ele se abra, vai ficar mais, a parede do vaso sanguíneo vai ficar mais fina, e isso é um sinal para que os glóbulos brancos atravessem esses vasos sanguíneos e vão combater essa infecção. Os glóbulos brancos vão combater os micro-organismos, vão englobar, fazer lá a fagocitose, já tratei disso também, quando a célula captura outra, e aí os dois vão morrer. E aí vai ter um processo inflamatório, né, a formação do pus, por exemplo. O pus nada mais é do que glóbulos brancos e micro-organismos mortos, né? Os glóbulos brancos vão devorar esses micro-organismos, mas eles vão morrer também. Tá? Eles fizeram a sua função e vão morrer, formando então o pus. Um outro exemplo aí da diapedese, cara, é quando você tem uma hemorragia, né, interna. Por que a pele fica roxa? Quando tu dá com a cara na mão de alguém, né? Vou te dar uma carada na tua mão, cara. Né? Eu sou medonho, eu sou lutador. E aí vai lá e gruda o olho na mão do cara, né? Gurizada. Essa gurizada aí acha que é do jiu-jitsu, né? Acho que é só largar o Kamehameha lá, né? Tão louco, né, cara? É isso aí, gurizada. Então por que fica roxo? Porque vai romper um vaso sanguíneo lá dentro da tua pele, da tua musculatura, e vai vazar sangue, vai vazar glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos vão sair também e vão capturar esses glóbulos vermelhos para destruir eles. E aí quando o glóbulo branco captura o glóbulo vermelho, eles começam, o conjunto deles, né, vários deles, vai dar essa cor arroxeada na pele. Depois ela vai ficando verde, amarelinha, até que some, até que os dois vão se degenerar. Legal? Diapedese, então. E o último são as plaquetas, tá? Que são esses pequenos pontinhos que estão aqui. Então nós temos aqui os glóbulos vermelhos e esses pequenos pontinhos roxinhos aqui são plaquetas. São pequenos fragmentos, né, de células que resultam lá da medula óssea também resultam da medula óssea. Tá?
Seu número varia entre 150 mil a 400 mil, tá, por milímetro cúbico de sangue, e elas participam do processo de coagulação sanguínea. Tá? São fragmentos celulares que vêm também da medula óssea vermelha, assim como os glóbulos vermelhos. Então são células aí também anucleadas e que vão participar do processo de coagulação sanguínea, do estancamento aí do sangramento. Quando você vai fazer uma cirurgia, tem que fazer um exame de sangue, né? Para ver se o número de glóbulos vermelhos lá tá no número correto, né? Para depois ter o processo aí de cicatrização e coagulação. Certo, galerinha? A aula de hoje era isso aí. Na próxima aula vem os próximos 2 tecidos aí que tá faltando para a gente completar este conteúdo. Valeu, galera!